Smoke weed every day. Bom, turma, hoje nós vamos estar falando, sobre cálculo algébrico, Nessa aula de cálculo algébrico, nós vamos ver o que são expressões algébricas. Aí eu coloco aqui uma definição de expressões algébricas. São expressões matemáticas que apresentam números e letras ou apenas letras em uma operação matemática. Então, sempre que tiver a presença de letras, junto com números ou somente letras diante de uma operação, eu tenho o quê? Eu tenho uma expressão algébrica. Então, vamos lá. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de expressões algébricas, onde eu só tenho aqui letras, parece só ter letra, mas eu não posso esquecer que na frente de cada número eu tenho sempre o número 1. Aqui eu tenho letra com número diante de uma operação, ok? E aqui eu tenho um formato fracionário, onde a minha letra ela está no meu denominador, tá? Nós vamos estar falando sobre esse tipo de expressão algébrica aqui, ok, turma? Agora eu vou falar com vocês sobre a classificação. Uma expressão algébrica, isso aqui o livro de vocês não está trazendo, mas eu estou acrescentando. A classificação, ela pode ser racional ou racional. Ela pode ser racional, porque a gente vai ver mais outra lá na frente. Quando não apresenta variável no radical. Então, quando eu não estou trabalhando com uma variável, pode aparecer até a variável, só que ela não vai estar dentro de um radical, ok? Então, ela é considerada racional. E a racional, ela se divide em duas classificações, racional inteira e racional fracionária. Por isso que eu falei no exemplo de expressões algébricas, porque a gente iria estar falando sobre esse exemplo. Então, a racional inteira é quando no denominador, não possui o quê? Uma letra. Se eu tenho apenas um número, aqui, eu tenho aqui uma expressão algébrica racional inteira, porque no meu denominador eu tenho 1. Aqui eu tenho uma expressão algébrica racional inteira, só que no meu denominador eu tenho 7. Então, esse exemplo aqui é racional inteira. Então, o que é uma expressão algébrica racional inteira? Quando no denominador possui apenas números e no numerador possui o quê? Letras. E ela será racional fracionária quando no denominador possui uma letra, tá? Pode estar diante de uma operação, pode estar diante de uma multiplicação. Apareceu uma letra no meu denominador, significa que ela é racional fracionária. Se eu tenho apenas número no meu denominador, ela vai ser racional inteira. Então, vamos continuar. Aí, eu falo sobre um outro assunto importante a ser trabalhado dentro de expressões algébricas. Valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? É o número que se obtém, faltou um acento aqui, ao substituir as variáveis, as letras, por números e efetuar as operações. Quando eu atribuo valores numéricos a essa letra e eu venho e substituo, eu vou estar obtendo o valor numérico. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo de expressão algébrica fracionária. Por quê, professora? Porque ela tem no denominador a presença de uma letra. Então, ele diz que A vale quanto? Vale menos 3. E B vale 9. Então, eu vou substituir nessa minha expressão algébrica. 20 vezes 9 sobre quem? Quem é o A? Menos 3 com menos 3. Então, vamos lá. 20 vezes 9, eu vou ter 100 e 2 vezes 9 dá 18. Então, eu vou ter 180. Dividido para menos 9. Então, eu vou ter quanto aqui como dentro da minha divisão? Eu tenho 18 dividido para... 18 dividido para... E menos 9 não, gente. Menos 6, desculpa.
Menos 6. Menos com menos eu vou somar. É 3 mais 3. Não sei de onde eu tirei 9. Menos 6. Então, eu vou ter aqui, no meu resultado, o meu valor numérico apenas do número vai ser menos 30. Ok? Então, para achar o valor numérico de uma expressão algébrica, eu vou atribuir valores a essas variáveis e calcular e chegar no meu resultado. Ok, turma? Agora, vamos lá. Eu acrescentei algo a mais também aí nesse conteúdo. Condição de existência de uma expressão algébrica racional fracionária, que é quando eu tenho uma letra no meu denominador. Bom, o que é uma condição de existência? Quando eu falo a condição de existência, é o valor que essa letra não vai poder assumir, porque se ela assumir, ela passa essa expressão algébrica deixa de existir. Como assim, professora? Como eu estou trabalhando com letras no meu denominador, eu vou ter uma condição de existência para essa letra. Uma condição de existência não é para a letra, para a expressão. Porque eu vou ter que encontrar um valor que a variável não pode assumir. Então, sempre que ela for racional fracionária, eu vou dizer que esse meu denominador, com relação à letra, né, ou à operação, tem que ser diferente de zero. Como aqui eu só tenho a letra, eu vou dizer que a condição de existência é a seguinte: x precisa ser diferente de zero. Mas por que, professora, ela tem que ser diferente de zero? Porque se eu colocar zero aqui, tem como eu dividir alguma coisa por zero? Não. Então, aqui ela deixa de ser uma expressão racional fracionária. Então, por isso, eu tenho que achar a condição de existência. Agora, quando eu estou diante de uma operação, eu também vou pegar esse meu denominador e vou dizer que tem que ser diferente de 10. Então, eu vou encontrar um valor para x. 2x vai ter que ser diferente de 10 positivo. Ou, diferente de zero aqui, ó. Tá? Então, eu passei o meu 10, troquei o meu 10 de lado. Então, ele vai para cá positivo. Então, eu vou dizer que x vai ter que ser diferente de 10 dividido para 2. Então, eu vou dizer que o meu x tem que ser diferente de 5. Pessoal, se eu colocar aqui, no lugar do x, o 5, ele pode assumir qualquer valor, mas ele não pode assumir o valor de 5, porque 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10 vai dar 0. Então, isso aqui deixa de existir. Então, sempre na condição de existência de uma expressão algébrica, a gente está encontrando, nesse caso, racional fracionária, um valor que x não pode assumir. Por isso que eu digo que x tem que ser diferente de 5. Porque ele pode assumir qualquer valor, menos o 5, porque senão, ao substituir, isso aqui deixa de existir. Agora, eu vou falar sobre uma outra classificação de uma expressão algébrica. Irracional é quando eu tenho a presença de letra dentro do meu radical. Então, se eu tenho a presença de uma letra dentro do meu radical, essa é uma expressão algébrica irracional. E eu também tenho que encontrar a condição de existência para que isso aqui não venha deixar de existir. Então, vamos encontrar essa condição de existência. Sendo que aqui, quando ela está dentro de um radical e não está diante de uma fração, eu vou dizer que 3x mais 36 vai ter que ser maior ou igual a zero. Aí eu já mudo o meu símbolo. Quando ela é irracional, eu vou dizer que ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou lá, ó, 3x maior ou igual a menos 36. Troquei de lado, troco de sinal. X vai ter que ser maior ou igual a menos 36 dividido para 3. X vai ter que ser maior ou igual a quanto? Se eu tenho 36 dividido para 3, eu vou dizer que tem que ser maior ou igual a menos 12. O que vai acontecer, pessoal? O meu x, ele pode ser maior ou igual a menos 12, ele não pode ser menor, porque se eu colocar menor, isso aqui vai dar um resultado negativo, e isso não existe nos reais, a gente viu isso em radiciação. Então, ele pode assumir o valor de menos 12, que vai dar zero. Se eu multiplicar 3 vezes menos 12, eu vou ter menos 36 com mais 36, e a raiz
quadrada de zero é zero, então eu ainda existe nos reais. Agora, se eu colocar um número menor, eu vou ter um número negativo aqui, ok? Ou um número se eu colocar um número maior ou igual a menos 12. Então, se eu colocar aqui um número menor que dê negativo aqui dentro, isso deixa de existir. Agora, quando o meu radical está no meu denominador, né, no formato de uma fração, eu já não posso usar o maior ou igual, eu vou usar apenas maior, porque aqui eu não posso encontrar zero, porque o meu denominador não pode ser zero. Então, eu vou dizer que 3x menos 1 vai ter que ser apenas maior que zero, porque ele não pode assumir o valor de zero. Então, eu vou dizer que 3x vai ser maior que 1. X vai ter que ser maior que 1 sobre 3, 1/3. Ele pode assumir qualquer valor, mas ele precisa ser maior que 1/3. Então, pessoal, essa é a condição de existência para uma expressão algébrica irracional. Professora, mas isso não está ali dentro do meu assunto, mas eu estou acrescentando, ok, turma? Então, fica aí a nossa aula de hoje.